E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos novos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Hyun-sung, um assalariado que tinha que passar por várias dificuldades no seu trabalho, isso porque ele tinha apenas o ensino médio, com isso seria difícil encontrar outro trabalho bom, e como ele foi liberado do alistamento por causa da sua irmã que era doente, ele tinha que escutar frequentemente provocações. Mesmo querendo muito desistir disso tudo, ele não poderia, pois ele tem que pagar pelo hospital da sua irmã e seu custo de vida. Ele mora sozinho com sua irmã, pois eles perderam seus pais muito cedo em um acidente. Por sorte, eles receberam notícias boas do médico que sua irmã estava melhorando gradualmente os movimentos das suas pernas. Isso é tudo graças a um jogo de realidade virtual que o médico recomendou. Um jogo que tinha um mundo maior que a Terra com muitos jogadores. Ele comprou uma cápsula para ele também. Porém, ele fez isso apenas para dormir, isso porque o tempo passa mais rápido no jogo, onde 1 hora no mundo real é 5 horas no jogo. Com isso ele consegue deixar seu sono em dia ficando descansado. Neste jogo também aqueles que estão no alto rank conseguem uma grande quantidade de dinheiro, mas como ele já estava velho, ele acreditava que não teria chance de entrar entre os melhores. Após dormir por mais de 10.000 horas no jogo, ele consegue uma classe secreta descendente de Thanatos, ganhando o título de preguiçoso profissional, sendo de rank Deus. Após isso sua vida começa a mudar completamente, pois quando ele descobre o quanto poderosa é essa sua nova classe, ele se demite do seu trabalho e decide partir em uma nova jornada neste jogo de realidade virtual, onde quando ele dorme, todas suas habilidades de rank Deus é ativadas. Com isso ele vai aprender como usar isso ao seu favor para conseguir os itens mais fortes desse jogo, para se tornar um ranker e com isso conseguir muito dinheiro para ser capaz de cuidar da sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sorryuko, bombeiro veterano, onde ele não tinha medo de entrar em locais perigosos, arriscando sua vida para salvar a vida das outras pessoas. Porém, em meio de um desses resgates ele acaba ficando preso em meio de todo o fogo sozinho. Com isso rapidamente o oxigênio começa a acabar, e é quando ele acreditava que sua vida estava chegando ao fim. Após trabalhar como bombeiro por 10 anos e salvar muitas vidas, ele ainda se arrependia por as pessoas que ele não conseguiu salvar. Com isso, se ele renascesse como um bombeiro novamente, nunca daria mais nenhuma desculpa para não salvar uma vida. Quando ele acreditava que tinha chegado ao fim, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele se depara com seus veteranos de quando ele tinha iniciado como bombeiro, e logo ele descobre que voltou 10 anos no passado, quando ele fez sua primeira missão como bombeiro. Um grande incidente em um shopping onde todos os bombeiros foram chamados. Quase todos os civis foram evacuados com segurança, com exceção de 2 crianças que ficaram presas. Mesmo acreditando que é tudo apenas um sonho, ele está decidido que vai salvá-las a todo custo. E pouco tempo depois aparece uma tela na sua frente, como se fosse uma missão de jogo, onde ele tem que salvar todas as pessoas em um tempo limitado, onde se conseguir com sucesso ganhará recompensas. Após passar por várias dificuldades, ele consegue salvar as 2 pessoas que não tinha conseguido na sua vida passada, e como recompensa foi concedido habilidades e força. Após ele perceber que isso tudo não é um sonho agora, em seu passado novamente, com todo o seu conhecimento de 10 anos de bombeiro, juntamente com a ajuda desse sistema, ele vai salvar todas as pessoas que não conseguiu na sua outra vida, e com isso não ficar com nenhum arrependimento para trás. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue após a morte de um presidente de uma organização criminosa que morreu misteriosamente. Por causa de suas divisões internas, começaram a lutar pela sucessão do cargo de líder, e logo a sociedade negra entrou para tomar esse lugar, causando um grande caos. Após isso, os executivos de cada região começaram a tomar o poder, criando suas próprias ambições. Com isso eles tiveram que começar a lidar com a sociedade negra, que era seu maior obstáculo. Como resultado, várias vítimas civis começaram a aparecer, mas a polícia e os políticos, que foram tomados pela sociedade negra, se afastaram dessas vítimas. Em meio de todo esse caos, a mãe do protagonista, conhecido como Baek, que participou de uma antiga unidade das Forças Armadas, tentou expulsar a sociedade negra do seu bairro. Por causa disso ela acabou sendo morta por eles. Quando Baek descobriu tudo isso, onde a perícia da polícia falou que ela tirou a própria vida, ele não consegue conter sua raiva, pois ele sabia que o culpado estava dentro da sociedade negra, e agora Baek está decidido
bandido que vai caçar todos os membros dessa sociedade e ele vai usar todas as suas grandes habilidades de lutas contra qualquer um que tentar entrar em seu caminho sem piedade. Mas por causa disso rapidamente ele começa a ser um alvo onde poderosos inimigos vão vir atrás dele. E mesmo assim ele não vai descansar até destruir toda a sociedade negra e encontrar o culpado do incidente da sua mãe para completar sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um jogo de realidade virtual super popular conhecido como Ergosphere. Nesse jogo os jogadores podem escolher profissões, ganhar experiência para evoluir e com isso explorar esse enorme mundo de fantasia. Por causa do seu enorme sistema de realismo, rapidamente chegou a milhares de jogadores, pois o principal objetivo de todos era se tornar outra pessoa nesse mundo de fantasia, onde quem você é no mundo real não importa nesse jogo. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Reon, que possui a profissão de curandeiro. Por causa disso os parceiros do seu grupo apenas humilham ele chamando ele de lixo. Essa é a classe mais chata do jogo, pois o que ele apenas pode fazer é curar seus aliados. E quando seus parceiros morrem eles apenas culpam ele por não curar certo, mesmo ele não podendo ser machucado dentro do jogo. Seus colegas de grupo frequentam a mesma escola que ele. Por causa disso eles fazem muita chantagem com ele no mundo real e machuca ele. Porém o que eles não sabem é que ele possui outro personagem com a classe de Vingador. Esse seu personagem secundário é muito forte, sendo capaz de matar poderosos monstros facilmente, onde até mesmo grupos com poderosos guerreiros não conseguem. Essa sua classe é uma das mais difíceis do jogo para se dominar. Com isso todos ficam impressionados acreditando que ele é um jogador ranqueado. Após terminar de derrotar os monstros ele decide sair do jogo, porém logo após isso seu corpo começa a ficar estranho e quando ele olha no espelho ele percebe que ficou igual ao seu personagem Vingador e uma mensagem aparece falando que o tutorial foi iniciado. Após isso ele é transportado para outro local e aparece um monstro. Após descobrir que agora o jogo no qual ele jogava estava virando sua realidade, ele vai ter que trilhar um novo caminho para superar todos os perigos que vão aparecer como monstros e missões. Com isso ele vai ter que ficar muito mais forte igual ao seu personagem para sobreviver a essa nova realidade. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Kim, um estudante do ensino médio comum que não era bom em estudar, lutar e também não era atraente. Com isso ele passava seus dias sendo atormentado e machucado pelos delinquentes da sua escola. Ele queria muito ser igual aos protagonistas das novelas que ele lia, onde eles faziam missões para ficar mais forte. Com isso um dia ele começa a falar várias vezes para abrir uma janela de missões, porém nada acontece. Mas pouco tempo depois, para sua surpresa, uma tela aparece na sua frente falando que a janela de missões estava sendo ativada. Após isso outra janela aparece falando se ele quer começar uma missão. A partir daquele momento sua vida começa a mudar. Mesmo não acreditando no que estava acontecendo, após retornar para sua casa ele decide iniciar uma dessas missões. E com isso ele inicia uma missão de tutorial bastante fácil, onde como recompensa ele ganha um cartão dourado. Após completar a missão ele ganha esse cartão, onde após usá-lo ele ia aumentar 3 centímetros de altura. Após descobrir que tudo é realmente real ele decide que vai se dedicar a completar missões para conseguir mais recompensas e com isso ficar mais forte. Porém as missões não eram tão fáceis quanto ele pensava. Com isso agora Kim vai ter que iniciar uma nova jornada em busca de completar essas missões a todo custo para ganhar esses cartões e com isso ficar mais forte e mostrar para todos da sua escola que ele não é mais um fraco e não deve ser subestimado.